Ontem eu fiz 2 lives, porque a live não salvou, né? E é isso. Tô aqui tentando ver se a live fica, tá? Vamos assuntar. Todo mundo já viu a convocação da seleção. Neymar vai jogar sentado. Opa, menina, passou um vento. Neymar já vai jogar, né? Tô aqui revisando, fazendo aula para vocês. Tretas de família. Do que a gente pode fazer. E aí eu quero contar um babado para vocês de alguns conceitos. Gente, eu li esse livro faz tanto tempo. 2016, 10 anos atrás, exatamente. Tem algumas... Eita, eu tô engasgada. Ontem eu tava refletindo aqui no livro do Buber. Tava escrevendo os tópicos. E aí uma frase muito comum para quem trabalha com constelação é: eu vejo você, né? Você faz parte, essas coisas. Eu sempre brinco com essa frase. E a gente escuta muito uma palavra chamada inveja. Inveja. E eu tava refletindo sobre essa palavra, invejar, né? Se a gente repartir ela e pensar o que desperta em mim quando você tem algo que eu veja, né? O que eu tô vendo em você que tá despertando algo? Porque invejar vem de dentro. O que gera em mim aquilo que eu vejo? E por que gera? Por que habita? E por que eu tava lembrando disso? Porque o Buber traz essa reflexão, né, na questão do bem e do mal, que a gente vai trabalhar na boa e na má consciência lá na frente, que é essa questão do mal como algo fora, né? Ele fala, como assim eu tô... Como este rã, ele tem um termo judaico para isso, né? Como este... Tem um nomezinho, esqueci agora. Como este rã pode estar aqui? Não, eu estou procurando ele fora. Eu estou procurando ele em outro lugar, né? E aí ele fala dessa questão do mal, né? E muita gente me mandou mensagem falando: Leiliane, todo site que eu olho diz que o Hellinger criou a constelação familiar. Então vamos procurar no livro do Hellinger, né? Então vamos lá no livro do Hellinger, que diz assim: muitas escolas de terapia influenciaram o seu trabalho. A orientação fenomenológica, dialógica da dinâmica de grupo dos anglicanos, a necessidade fundamental dos homens de obedecer às forças da natureza, que aprendeu com os Zulus na África, a psicanálise estudada em Viena, o trabalho corporal conhecido na América, interessou-se pela Gestalt terapia, graças a Ruth Cohen e a Hilarion, com quem estudou. Por essa época conheceu Fanita English, que o introduziu à análise transacional e à obra de Eric Berne. Tá ali também o Eric Berne. Com a sua esposa Reta, integrou o que sabia na dinâmica de grupo e psicanálise, a gestalt terapia primal e a análise transacional. Constelação fala de tudo isso. Por isso que não adianta você decorar as frases de Hellinger. Você tem que saber de onde ele tirou aquilo. Tá, Hellinger fez isso. Por quê? De onde saiu isso? De onde ele teve essa ideia? Porque quando eu estiver na frente do cliente, eu não posso ficar repetindo. Seu trabalho com análise de scripts levou à descoberta de alguns scripts que atuam ao longo das gerações e nos sistemas de relacionamento familiar. Também a dinâmica de identificação foi, aos poucos, ficando clara nessa época. O livro do Nagy, esse branquinho bem aqui, ó. O livro do Nagy... cadê? Foi olhar pro livro? Ou uma pessoa cega depois de velha? O livro de Ivan Nagy, Invisible Bonds, né, Lealdades Invisíveis, com a sua detecção das lealdades ocultas na necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar e o receber das famílias, também foi importante. O equilíbrio de dar e receber não é do Hellinger, não, é do Nagy. Tá, amor? Eu vejo você faz parte. Adestrou-se em terapia familiar com Ruth McClough e Leslie Clates, descobrindo então as constelações familiares. Mas se ele descobriu, como é que ele inventou? Quem disse isso? O livro dele. Tá? É simples, é só a gente estudar. Então, assim, descobriu as constelações familiares. Fiquei muito impressionado com o trabalho deles, embora não compreendesse. Mesmo assim, decidi trabalhar sistemicamente. Pensei no que já fiz e concluí. Também é bom. Não vou desistir até entender realmente a terapia familiar sistêmica. Assim, continuei trabalhando como antes. Após um ano, pensei de novo no caso e descobri que surpresa que estava trabalhando sistemicamente.
Trabalhar de forma sistêmica não necessariamente requer uma constelação. Trabalhar com constelação não necessariamente requer uma abordagem sistêmica. Eu posso fazer uma constelação linear, eu posso fazer uma constelação dual, eu posso fazer uma constelação rígida, eu posso fazer uma constelação fenomenológica, eu posso fazer uma constelação sistêmica. Para que eu possa fazer cada uma delas, eu preciso saber o que quer dizer cada uma delas. Para eu trabalhar com terapia sistêmica familiar, não necessariamente eu vou trabalhar com constelações. A constelação vem depois, tá? É uma opção. Assim, continuei. Logo o artigo de Jay Haley sobre o triângulo perverso. Lembra daquele triângulo? Opressor, vítima, né? Salvador? Tirou a importância, me atinou com a importância da hierarquia nas famílias. Surgiu o trabalho da terapia familiar com o T. Slofsky, com hipnoterapia e programação neurolinguística, de Milton Erickson. Esse livro do Ordens do Amor, aqui, ele mostra exatamente esse acrescento do Milton Erickson. O Milton Erickson é da hipnose, né? Eu tenho pós-graduação em hipnose também. Então, o que acontece? Aqui nesse livro, nos primeiros exemplos, ele fala, a partir daqui se trabalha com o hipnoterapeuta. E no meio do livro para o final, ele já começa a fazer, ele faz, fecha seus olhos. Aí ele coloca a pessoa em transe hipnótico durante a constelação. Só que ele não diz, ele só faz. E é essa a questão dos livros do Hellinger. Por que as pessoas que estudam constelação vão estudar psicanálise? Porque os livros do Hellinger não possuem respostas, possuem exemplos, possuem práticas. Mas eles não possuem introdução, eles não possuem didática, eles não possuem método, eles não possuem respostas. Ele não me diz o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer e como fazer. Ele mostra alguém fazendo. Mas não é porque esse alguém sabe fazer, que eu lendo e vendo o que ele sabe fazer, eu vou conseguir fazer. Porque nós temos diferentes maneiras de aprender. E como ele falou aqui, ele estudou várias escolas para poder chegar nas conclusões que ele chegou. Então, para eu chegar nas minhas conclusões, eu preciso saber quais são as minhas bases. A minha base é terapia sistêmica familiar, é psicanálise, é gestalt terapia, é hipnose, é Milton Erickson, é a questão dos scripts do Eric Berne, sabe? Dei uma olhada no Lealdades Invisíveis do Nagy. O Lealdades Invisíveis é um livro que eu traduzi todo. Ele está em espanhol. Eu traduzi ele todo. Quando a gente tinha o grupo de estudo, Hablemos, pandemia, né? Eu tinha mais tempo, eu traduzi ele completo. Ele tá aqui por cima. Esse aqui é o Gestalt Therapy. This is in English. Mas o do Nagy tá por aqui. Por que eu traduzi esse livro? Porque o Lealdades Invisíveis do Nagy, ele possui um espanhol bem difícil, que é um espanhol antigo. Não é esse que a gente assiste na Netflix. Então foi um dos livros que me fez ter mais fluência no espanhol. Porque ele puxava muito. Tá aqui. Então, para eu, por exemplo, falar das ordens do amor e das ordens da ajuda e das leis sistêmicas, eu tenho que ter vindo aqui, ó, buscar. Por quê? Porque a lei do equilíbrio do dar e tomar é do Nagy, por exemplo. Ela é citada pelas questões das lealdades que ele percebe nesses estudos. Porque esse livro do Nagy foi um estudo de muitos anos, onde ele foi perceber a influência da dinâmica familiar na cura ou não do paciente. Através das entrevistas com as famílias, ele percebia que aquele paciente ele ia ter permissão ou não de se curar, tá? Então, esse livro do Nagy, ele é essencial, ele é maravilhoso. Agora, ele é ruim de ler, que é uma beleza. Porque o espanhol dele é bem, bem, bem antigo. Limite das mudanças no sistema. E vou ver se eu dou uma puxada nele mas não sei se eu vou ter tempo, né? Já estou fazendo 4 livros, fica pesado, né? Então, ele vai falar as questões de suicídio. E ele tem um termo, senta que lá vem história. Agora tu senta que lá vem história. Tem uma questão quando ele fala da lealdade, que aí eu quero que vocês me respondam. Lembra daquele folder da família, que todo mundo comprava, que era a pessoa, o pai, a mãe, aqui, 500 pessoas aqui atrás, né? E é uma das questões que aqui no Simetria também acontece, que eles perguntam, quem faz parte da família? Faz parte da família, os pais, os avós, não sei o que, né? E vai subindo. E aí o Nagy diz o seguinte, depende, tem mais poeira debaixo desse tapete. Porque o Nagy conta um caso de um casal que o homem se casou com a mulher e ele não se dava com a família de origem dela. Não gostava do pai dela.
Mas ele acreditou que eu não vou... Se eu vou procurar ver se eu acho, eu boto a foto nos stories. Mas ele disse o seguinte: eu não vou casar com ele, eu vou casar com ela e vou fazer a minha família, vou construir a minha família. Não é verdade? E aí ele se depara com o seguinte dilema. Ele tem um filho com essa mulher e o filho nasce a cara do sogro. Igual. E aí ele diz, né? E agora o meu amor e o meu ódio habitam no mesmo olhar. E ao olhar para ele, eu preciso descobrir se por dentro ele vai se parecer tanto como parece por fora, com aquele que eu aprendi a odiar e que agora vou ter que aprender a amar. Porque, né? Ah, mas você não casa com a família. E aí, quem faz parte da família? Quem faz parte da minha família? O meu sogro faz parte da minha família. Quando eu olho para o meu filho, eu sei bem direitinho que ele faz parte da minha família. Não tem por onde eu correr, né? E aí ele fala que as necessidades do indivíduo, necessidade do sistema multipessoal. Eu trato tudo isso no Além de Bert, porque é mais completo. O drama invisível tá aqui, ó. Anotem a página. Quem tiver esse livro, essa história que eu acabei de falar pra vocês, tá aqui, ó. Página 61. A trama invisível da lealdade. Então, você quer entender de lealdades invisíveis, você precisa ler o Nage. Porque é ele que traz o conceito da lealdade invisível. Só que até o Nage, até aqui, a gente trata as histórias dos vivos, né? E o Hellinger, ele faz a seguinte observação, ele diz não. Influenciam também aqueles que já não estão aqui. Por quê? Porque a pessoa só morre quando morre a testemunha. E aí ele fala, não, a gente convive com os mortos muitas vezes mais do que quando eles estavam vivos. E meu marido chegou. Oi! Vamos! E aí vem todo o emaranhado e as influências. Se você quiser saber mais assuntinho, sexta-feira, 13h, começa o estudo livro. A gente vai estudar 4 livros, 3 autores, tá? Vamos ver o Nage, o Buber e o Stefan Hausen, que ele fala da cura. Lembrando que no Brasil você não pode vender cura, é crime. Você pode vender melhoria, redução de danos, ok? Já começa daí. Mas é muito legal esse livro dele. Fator de perturbação, ele traz muitos conceitos legais, tá? Vamos ver se a live fica salva. Manda pra tua amiguinha que vive falando besteira. Opa, não, manda pra tua amiguinha que gosta de aprender constelação. A bichinha. Eu vejo você, você faz parte, tá bom? Cheiro.